Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Jeruso Vieira, sou professor de Biologia há quase 20 anos e estou me aventurando nesse projeto novo aqui, esse podcast em que a gente vai estar trazendo sempre convidados especiais para contribuir com a sua formação, conhecimentos de qualidades que vão te ajudar a ficar bem. Hoje, a nossa convidada é mais do que especial, porque ela não só ajudou a gente a montar todo esse espaço aqui onde a gente está conversando, como também ajudou como uma amiga. Ela foi mais do que uma profissional, ela extrapolou esses laços e já cativou os nossos corações. Kathleen, seja muito bem-vindo ao canal e vamos aqui conversar um pouquinho. Conta pra gente, quem é Kathleen por Kathleen, o seu Wikipédia, como é que é? Às vezes, pra gente falar da gente mesmo, tem uma dificuldade, né? Ou o contrário, tem muita coisa pra falar. Eu tenho muita coisa pra falar sobre mim. Opa, não tem dificuldade? Não tenho dificuldade. Bom, mas assim, um bom resumo, quem me conhece diz que é logo a arquiteta. Então, a minha profissão, ela faz parte de quem eu sou hoje. Eu vivo a minha profissão. Então, Kathleen é uma arquiteta que gosta de rock, ama futebol, né? Ama cachorros também, então, e gosta de lutar. Eu também treino Muay Thai. Então, essas são as minhas principais características. Olha aí, uma atleta como eu. Mas tem uma que faz parte de mim desde que eu nasci. Eu sou cristã. Então, ser cristã também faz parte muito do meu vocabulário, das minhas conversas. Essa é Kathleen. É toda a sua história, muito bom. E descrição rápida, direta e sem pensar muito, ou seja, não tem dúvida, eu sou essa. Que maravilha. E como é que foi a formação de Kathleen? Você me disse uma vez que você, quando estava no ventre materno, já sabia, eu queria ser arquiteta. Conta essa história pra gente. Na verdade, não. E eu gosto de contar sobre isso, porque é uma resenha, né? A gente daqui de Recife usa muito essa palavra. Então é uma resenha a minha história, porque eu nunca pensei em fazer arquitetura, mas eu sempre desenhei. Então é uma aptidão e eu tenho certeza que isso me ajudou muito na profissão e me ajuda até hoje. Tudo começa com traço. Mas o meu maior desejo era ser jornalista. Lembra que eu falei que eu gosto de futebol? Sim. Então era algo muito específico, jornalista esportiva. Eu queria estar na beira do campo, captando o final do jogo, perguntando aos jogadores como foi a sua experiência. Então eu já tinha traçado o meu plano de vida. Todos os meus colegas da escola já sabiam que Kathleen ia ser a próxima Milena do Globo Esporte. Nossa! Então já estava descrito, mas como uma luva e como propósitos de Deus, eu fui levada para fazer arquitetura. Meus pais, familiares identificaram que eu tinha mais aptidão para a arquitetura do que o jornalismo. Mas como foi essa mudança? Eles te convenceram, te apresentaram, você foi passivamente e teve muita resistência? Olha, isso é uma conversa aqui de horas para poder explicar todo o assunto, tentar resumir, isso vai ser difícil. Mas, tentando resumir, eu prestei vestibular para jornalismo, inclusive estávamos cogitando o Brasil a participar da Copa do Mundo, então o jornalismo estava muito em alta. Então, eu fiz vestibular para jornalismo, antigamente tinha a primeira e a segunda fase, Sim. Passei na primeira fase, foi uma alegria, aí na segunda fase eu não passei. Eu também era adiantada na escola, então eu tinha 16 anos quando eu fiz vestibular. Eita, precoce Foi mesmo. um pouco. Aí passei um ano em casa estudando, me preparando para o próximo ano. Isso é muito legal essa história, porque eu vivo dizendo aqui, tem jovens, adolescentes que estão nos vendo agora, que acham que todo profissional sempre soube o que é que queria fazer, tem que ter isso muito resolvido na sua mente. E não, eu sou muito da vertente de que a regra é a dúvida. Um ou outro que chega e diz, não, eu sempre estive resolvido, eu sabia, eu tinha certeza do que é que eu queria para a minha vida, mas essa não é a regra, pessoal. A regra é a dúvida. Você, com 16 anos, escolher o que é que você vai fazer para a vida, sem ter tantas experiências e mesmo saber as suas capacidades. Então, isso é difícil. Pois é, Jeruso. Inclusive, veja, eu gosto de estudar. Estudar faz parte da minha vida. Que coisa boa. Tudo eu estudo. Estamos juntos ali. Olha, educação faz parte da minha história. Saber é maravilhoso. Pois é, eu gosto muito de ler. Então, eu sempre li muitos livros. E aí você não passou de primeira, né? Não foi a vontade que todo aluno tem. Passou um ano em casa estudando. E aí, o que é que você fez com esse limão que a vida te deu? Pois é,
peguei apostilas, né? Naquela época a gente estudava muito em casa, fui estudando, não tinha tanto acesso à internet, era diferente. Sim. Né? O ano era 2006. Então, me preparei, aí foi quando uma tia minha chegou em casa e viu eu desenhando. A filha dela estava fazendo arquitetura. Ela disse, o nome da minha mãe é Cláudia, ela disse, Cláudia, Kathleen tinha que ser arquiteta. Aí eu disse, arquitetura? O que isso tinha a ver comigo? Eu quero falar, eu quero estar na TV, eu quero estar no futebol, conhecer jogadores, quero viajar o mundo. Quer me tirar do campo. Pois é, vê que coisa. Então, eu não sabia nada sobre o que era ser arquitetura, porque é isso, a gente fala sobre algumas profissões durante a escola, mas a arquitetura nunca tinha passado pela minha cabeça. Poxa. Inclusive, eu estudei aqui na Várzea, num colégio chamado Poliedro, e as turmas eram separadas, turmas de humanas, de exatas e saúde. E mesmo a arquitetura sendo humanas, é uma coisa muito curiosa, viu? Porque pensa num curso que só tem exatas. Então, eu nunca ia fazer um curso de exatas, eu queria essa área de humanas, comunicação e etc, né? Mas, enfim, me preparei, fui identificada nessa área de arquitetura e recebi esse convite de prestar o vestibular para ganhar uma bolsa na faculdade Exuda. E aí eu fiz o vestibular em agosto, passei e estava aguardando o vestibular de dezembro, que eu ia fazer para jornalismo. Sim. Então, o que foi que aconteceu? Eu não passei em jornalismo, mas já estava com a minha vaga de bolsista lá na Exuda. Então, dessa forma... Se permitiu a experiência. Isso. Cheguei lá como sem entender nada de fato da profissão. Só sabia que eu sabia desenhar, mas eu amei o curso. Tá, vamos lá. Vamos para essa segunda parte aqui que também é interessante. Os campos, o gramado, perderam uma jornalista. E em que momento você desistiu de fazer o jornalismo? Desisti. E fez a opção em seguir em arquitetura. Sim. Então, qual foi esse marco que você disse, agora a arquitetura não tem mais volta? Desde o primeiro período. Os professores, eles são muito importantes. E eu tive professores que me mostraram a paixão de fazer arquitetura e tirar até o medo de exatas. Porque eu tinha medo de exatas, eu não imaginava. E é como eu disse, eu posso dizer que 50% do curso é história, e eu amo história, amo ler, então me dei muito bem com isso. 50% do curso? Que informação Agora, interessante. os outros 50% é matemática, física e geometria. Então tem muita coisa de exatas, né? Eu precisei desenvolver a matemática que não existia em mim. Tive umas notas baixas logo no início, não era o meu forte, mas aí... Você já se questiona. Isso, o que eu tô fazendo aqui? E assim, tive dificuldades, foi logo quando a minha avó faleceu, então não estava bem, juntei com pessoas que tinham tirado notas boas, fiz amizade, essas pessoas me ensinaram, essas minhas colegas, Jéssica e Kathleen, uma curiosidade, eu estudei 5 anos com uma Kathleen também, foi. Então essas amigas me ensinaram matemática e eu tirei meu primeiro 10 em matemática, porque eu estudei, e eu disse pra mim, ou eu estudo ou eu derrubo um prédio. Aí eu aprendi. E daí foi mais fácil entender que existem fórmulas e que a gente pode desenrolar na profissão, né? Sabendo os caminhos e que os estudos levam a gente a desenrolar esses obstáculos que a gente tem. Gente, que coisa interessante. Vê, eu vivo dizendo isso. Tem um desafio na sua vida, enfrenta, não corre. É o desafio que vai fazer você superar, perceber que você pode ir além, transformar você numa pessoa, num profissional melhor e sério. Você não tem noção da quantidade de pessoas que vão desistir diante de um desafio. Então, só pelo fato de você ter superado esse desafio, você já se diferencia. Você não é mais alguém na multidão. Que coisa interessante. Quando eu pensei assim, o Wikipédia era algo rápido, mas agora eu estou conhecendo muito mais e ainda mais apaixonado pela sua história. Que bom. Obrigada. Agora me diz uma outra coisa. No seu campo profissional, eu sei que você tem um vínculo muito legal aqui com o bairro da Várzea, né? Conta um pouco disso pra gente. Como é que é ser uma profissional atuante nesse bairro, sendo filha desse bairro? Porque eu sou do interior e sei que isso pega um pouco o bairrismo, né? E no bairrismo, uma das frases que eu não sei se você já ouviu é: santo de casa não faz milagre. Como é que você passou por isso? Então, você falou a palavra certa. Meu pai já me identificava isso. Ele dizia, você é muito bairrista, com tudo. Então, eu sou apaixonada por tudo que eu faço parte.
Então, se eu sou da Várzea, eu também tenho que fazer projetos aqui. Então, hoje, uma coisa, meus colegas, muitos dos meus colegas que estudaram comigo na escola são meus clientes. Eita. Então, eu já fiz apartamentos e projetos comerciais, casas em Carpina. Então, esses clientes são meus colegas. Então, a gente fica nesse mundo. É muito bom. Então, participando aqui do bairro, conheci alguns clientes. Hoje, são incontáveis os projetos que eu tenho aqui na Várzea. Então, você conseguiu, de certa forma, manter um vínculo com as pessoas lá da época do colégio, que é difícil. Pois é. Eu tenho meus amigos da escola ainda. E você ainda manteve esse vínculo, além disso, tudo isso como profissional? Como profissional. Virei arquiteta deles. Eu fico muito feliz e lisonjeada por eles terem me escolhido como arquiteta. Isso é algo ímpar, porque uma vez eu escutei uma frase, que agora ela vai quebrar. Escutei uma frase que dizia assim: é mais fácil um cliente se tornar seu amigo do que um amigo se tornar o seu cliente. Eu acho que nós estamos na primeira frase, né? Um cliente que se tornou seu amigo e do que um amigo se tornou seu cliente. Você pegou os dois mundos. Pois é, veja... Mulher, tu gera uma guerra de 10 anos entre Troia e Grécia. Eu sempre fui muito comercial, né? Eu digo que meu primeiro emprego era desenhar na escola e vender esses desenhos para meus amigos. Então, Nossa. Eu gostava muito de desenhar mesmo. Então, eu fazia caricatura, desenhava carros, já participei até de concurso de desenho. Então, foi meu primeiro emprego. Poxa vida, muito interessante, porque minha filha mais nova, Bibi, ela me vende desenhos dela. Vendo? Ela me vende marcador de página. Olha aí. Né? Ela já tem um tino para isso daí. Bibi, será? A criatividade começa desde cedo. Hoje, quando eu vejo uma criança que gosta de desenhar, eu digo para os pais: incentive. Eu tive incentivo dos meus pais para desenho, né? Então, comprar lápis, comprar papel para poder fazer isso é muito bom, para estimular a criatividade, e isso em diversas áreas. Veja, não é que o desenho tem a ver com a arquitetura, mas também tem. Então, eu acho isso bem interessante. Que maravilha. Mas me conta mais, o que é que você leva da Várzea para os seus projetos? O que é que você leva da história da Várzea, da história do bairro, que você acha interessante? E já que você falou que 50% do curso foi história, a Várzea é um bairro que tem história. Tem demais. Na verdade, eu tenho muito orgulho de falar nisso para os meus clientes. Inclusive, quando eu faço projetos em São Paulo, em outros estados. Então, quando eu falo que eu sou recifense e sou varziana, eu falo com orgulho, porque a gente é um dos bairros mais arborizados de Recife. Você acha que tem muita coisa para falar da Várzea? Oxe, então! Então, se você quer saber, fica aqui com a gente. Esse foi só o primeiro bloco. Segue a gente no segundo bloco. Fica bem.